O que a sua convicção religiosa, sua opinião política e, sei lá, o seu tipo sanguíneo têm em comum. Parecem informações meio aleatórias, né? Mas, para a lei, elas fazem parte de um clube bem exclusivo e muito, mas muito protegido, o dos dados pessoais sensíveis. Um clube com regras de entrada e de uso bem rígidas, viu? E não é por acaso. O que une todas essas informações, no fim das contas, é o potencial que elas têm de serem usadas para discriminar, para segregar, sabe? Para causar um dano real e muitas vezes irreparável na vida de uma pessoa. E é exatamente nesse território delicado que a gente vai mergulhar hoje. A nossa fonte é o texto da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Mais especificamente, uma das seções mais importantes, o capítulo 2, seção 2, que fala só sobre o tratamento de dados pessoais sensíveis. Exato. A nossa missão aqui é entender o porquê por trás da lei. Por que esses dados são diferentes? Que muralha é essa que a lei criou em volta deles? E o mais importante, quais são as chaves que abrem essa muralha, mesmo sem a nossa permissão? É isso aí. Vamos explorar a lógica por trás da regra. Não é só sobre seguir a lei, é sobre entender a decisão que o legislador tomou ao dizer, olha, certas informações são tão íntimas que o tratamento delas não pode ser algo banal. Ok, vamos desvendar isso então. Para começar, vamos delimitar o campo. O que exatamente a lei define como um dado pessoal sensível? Assim, intuitivamente eu sei que o meu endereço não é, mas uma informação de saúde talvez seja. Onde é que a lei traça essa linha? Essa linha é bem clara, o que é bom porque não deixa muito espaço para interpretação. O artigo 5º da lei traz uma lista taxativa, ou seja, é aquilo e pronto. A lei diz que dado sensível é toda informação sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político. Certo. Essa primeira parte já cobre áreas que, historicamente, foram muito usadas para perseguição, para preconceito. Mas a lista continua, não é? Ela vai para esferas ainda mais íntimas, quase biológicas. Precisamente. A segunda parte da lista inclui dados sobre saúde ou vida sexual e também dados genéticos ou biométricos, sempre que ligados a uma pessoa. E o que é fascinante aqui é o fio que conecta tudo. Porque sua impressão digital, por exemplo, está na mesma categoria legal que a sua filiação a um partido político? Nossa, essa é uma ótima pergunta. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. O reconhecimento facial para desbloquear o celular parece uma coisa tão trivial, sabe? Tecnológica. Já a opinião política é algo profundo, pessoal. O elo é o potencial de categorização e de discriminação. Um dado biométrico pode ser usado para identificar uma pessoa num protesto, por exemplo. Um dado genético pode, no futuro, ser usado para negar um emprego para alguém que tem predisposição a uma doença. A lei não protege a informação em si, mas a pessoa por trás dela, contra os piores usos que se pode fazer dessa informação. Ela cria uma barreira mais forte porque o dano aqui não é só financeiro, é um dano à dignidade da pessoa. Entendi. A lei está sendo meio pessimista, mas de um jeito preventivo, imaginando o pior cenário para proteger a gente dele. Então, se a proteção é tão alta assim, a regra geral deve ser algo como não toque nesses dados. Como uma empresa, ou até o governo, pode legalmente usar uma informação tão delicada. A lei constrói essa muralha que você falou, mas ela deixa um portão principal, sabe? E ele é bem guardado. Esse portão se chama consentimento. É a regra de ouro, tá lá no artigo 11. Só que não é um consentimento qualquer. Ah, já sei. Não é aquele li e concordo com os termos de serviço de 50 páginas que ninguém na história da humanidade jamais leu. Exatamente isso que a lei quer evitar. Para dados sensíveis, ela exige um consentimento que seja fornecido de forma específica e destacada para finalidades específicas. Ok, vamos quebrar isso aí. Finalidade específica quer dizer que acabou aquela desculpa do vamos usar seus dados para melhorar sua experiência. A empresa tem que ser direta. Preciso do seu tipo sanguíneo para o seu cadastro de doador de sangue no nosso aplicativo. É isso, honesto. E a parte do destacado? Como isso funciona na prática para não virar só mais uma letrinha miúda no contrato? Na prática, destacado significa que a autorização tem que saltar aos olhos.
Ela não pode estar escondida no meio de um parágrafo. Geralmente, é uma cláusula separada, com uma formatação diferente, uma caixa de seleção só para aquele dado, que não vem pré-marcada. A ideia é que seja impossível a pessoa dizer depois que não viu, sabe? A vontade tem que ser livre, informada e, a palavra-chave, inequívoca. É um sim consciente. Isso muda tudo. É uma inversão de poder. Mas vamos ser realistas. A vida acontece fora dos termos de serviço. Eu consigo imaginar 1000 situações onde pedir esse consentimento super específico é impraticável. Ou impossível. Uma pessoa chega desacordada na emergência de um hospital. E aí? A lei simplesmente ignora essa realidade. É aí que a conversa fica mais complexa e, na minha opinião, mais interessante. A lei não é ingênua. Ela sabe que existem situações em que a necessidade se sobrepõe à regra. O mesmo artigo 11, no inciso 2, abre as portas para o tratamento de dados sensíveis sem consentimento. Mas atenção, não é uma questão de conveniência, é só quando o tratamento for indispensável. A lei usa essa palavra forte de propósito. Certo, então não é um cheque em branco. Quais são essas situações indispensáveis? Quais são as chaves que abrem os portões de emergência dessa fortaleza? A gente pode agrupar essas exceções em alguns grandes temas para facilitar o entendimento. O primeiro grande grupo seria o das obrigações do Estado e políticas públicas. A lei permite o uso desses dados quando for para cumprir uma obrigação legal ou regulatória. Por exemplo, uma empresa que precisa enviar para o governo dados de saúde de funcionários que trabalham em condições de risco. Não é uma escolha, é uma obrigação legal. E a parte de políticas públicas, isso me soa um pouco amplo. Quer dizer que o governo pode usar meus dados sensíveis para qualquer política que ele inventar? Isso não abre uma porta perigosa? Essa é uma preocupação legítima e muita gente tem, mas a lei coloca uma trava. O tratamento só pode ocorrer para a execução pela administração pública de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos. Ou seja, não pode ser uma política tirada do nada, precisa estar baseada numa norma que já existe. O exemplo clássico é o censo do IBGE, que coleta dados de raça, de etnia, para mapear o perfil da população e orientar políticas de inclusão. O objetivo, em tese, é o bem comum. Ok, uma trava importante. O Estado precisa de dados para governar, faz sentido. Qual o segundo grupo de exceções? O segundo grupo é talvez o mais intuitivo de todos: a proteção da vida e da saúde. É aqui que entra o seu exemplo de emergência médica. A lei permite o tratamento para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros. Certo, a pessoa inconsciente no hospital. Exato. Os médicos precisam saber se ela tem alergia a algum remédio, se tem uma condição pré-existente. Acessar esse histórico de saúde, mesmo sem o consentimento, é indispensável para salvar a vida dela. A lei prioriza a vida. E essa exceção vale só para casos de vida ou morte. Não só. Tem uma outra parte nesse grupo que fala da tutela da saúde em procedimentos feitos por profissionais ou autoridades de saúde. Isso cobre o dia a dia da gestão da saúde. Quando um médico acessa o seu prontuário eletrônico de consultas passadas, ou quando o Ministério da Saúde usa dados agregados de vacinação para monitorar a cobertura no país. São ações de tutela da saúde, tanto individual quanto coletiva, que não exigiriam um novo consentimento a cada passo. Entendi. Já cobrimos o Estado e a saúde. O que mais? Temos um terceiro grupo que a gente pode chamar de defesa de direitos e segurança. A lei permite o uso de dados sensíveis para o exercício regular de direitos, o que inclui contratos e processos judiciais administrativos ou de arbitragem. Pensa assim, alguém está processando uma empresa por discriminação religiosa no trabalho. Para provar o caso, a pessoa vai precisar usar seu dado de convicção religiosa no processo. Seria um contrassenso se a lei de proteção de dados impedisse alguém de se defender. Faz todo sentido. E a parte da segurança que você mencionou? Aqui entra o exemplo do celular que a gente falou antes. A lei permite o uso para garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e autenticação. O uso da sua biometria, seja digital ou rosto, para acessar sua conta bancária, é o exemplo perfeito.
É um dado sensível, sim, mas está sendo usado para proteger você. Certo. E parece que tem uma última grande exceção, mais voltada para a ciência, né? Exato. O último grupo é a pesquisa. A lei autoriza o tratamento para a realização de estudos por órgão de pesquisa. Pense em pesquisas médicas que buscam a cura para doenças genéticas. Elas precisam desses dados. Mas aqui a lei impõe uma condição fundamental. Deve-se garantir, sempre que possível, a anonimização dos dados. O foco é permitir o avanço do conhecimento, mas protegendo ao máximo a identidade das pessoas. O dado vira estatística, não uma história pessoal. Uau! É uma lista bem pensada, com pesos e contrapesos. Mas tudo que a gente falou até agora parece girar em torno de necessidade, seja do Estado, da saúde e da ciência. Onde entra o mercado? Onde entra o dinheiro? A lei parece ter uma preocupação especial com a exploração comercial dessas informações. E essa preocupação é o coração da seção 2. A lei sabe que o maior risco de abuso em larga escala vem da busca por vantagem econômica. Por isso ela não só regula, mas cria proibições muito diretas. O parágrafo 3º do artigo 11 já dá o tom. Ele diz que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, pode até proibir transferências de dados sensíveis entre empresas com fins lucrativos. É um aviso, sabe? Mas, do ponto de vista de um negócio, essa informação não é valiosíssima. Uma empresa de marketing adoraria saber a opinião política de 1 milhão de pessoas. Uma seguradora adoraria ter acesso a dados genéticos. A lei está freando novos modelos de negócio. Essa é a grande tensão. E a lei brasileira fez uma escolha clara aqui. Ela decidiu que o risco à dignidade e a possibilidade de discriminação pesam mais que o potencial de lucro. E em nenhuma área isso é mais explícito do que na saúde. O parágrafo 4º é talvez um dos mais fortes de toda a LGPD. Ele veda, ou seja, proíbe categoricamente o compartilhamento de dados de saúde entre empresas para obter vantagem econômica. Proíbe. Não é regula, não é pede consentimento, é uma porta fechada. Exatamente. Aqui, a lei bate o martelo. Não pode existir um mercado de dados de saúde. Ponto final. Claro, tem exceções mínimas e lógicas, como a portabilidade, quando você pede para levar seus dados de um hospital para o outro, ou para viabilizar o pagamento entre o hospital e o seu plano de saúde. Mas são exceções para o sistema funcionar para o paciente, não para gerar lucro com a informação em si. Vamos trazer isso para um exemplo prático, para ficar bem claro. Uma grande rede de farmácias, com um programa de fidelidade, sabe exatamente quais clientes compram remédios para diabetes. Ela não poderia, então, vender essa lista para um plano de saúde? De forma alguma. Seria uma violação direta, flagrante, do parágrafo 4º. O objetivo seria puramente o lucro com base numa informação de saúde, e isso é expressamente proibido. A farmácia pode usar essa informação para te oferecer um desconto com seu consentimento, mas não pode vender isso para terceiros. E a lei aperta ainda mais o cerco especificamente sobre os planos de saúde, né? Sim, o legislador sabia que esse é um ponto muito sensível. Por isso, o parágrafo 5º é um golpe final nessa prática. Ele proíbe as operadoras de planos de saúde de usarem dados de saúde para a prática de seleção de riscos. Seleção de riscos. Traduzindo o juridiquês para a gente, Significa que um plano de saúde não pode pegar seu histórico de exames e decidir: essa pessoa tem um risco maior de ter uma doença cardíaca, então vou cobrar 30% a mais dela. Ou pior, nem vou aceitar como cliente. Também não pode usar uma doença que você desenvolveu para te expulsar do plano. A lei está tentando garantir que o acesso à saúde não seja condicionado à sua sorte genética, sabe? Ok, acho que a imagem ficou bem clara. Se a gente pudesse resumir a grande mensagem dessa seção da lei, qual seria? Dados sensíveis têm uma proteção de nível máximo. A regra de ouro é o consentimento explícito, destacado, quase um ritual. Isso. E as exceções não são brechas, são saídas de emergência muito bem sinalizadas para situações de necessidade real. Cumprir a lei, proteger a vida, exercer um direito ou fazer ciência de forma responsável. Então, a grande conclusão é que a lei olha para essas informações e diz: isso aqui não é mercadoria.
Isso é a essência de uma pessoa. E usar a essência de alguém para lucrar ou para discriminar é uma linha que não pode ser cruzada, especialmente no que diz respeito à nossa saúde. A lei construiu uma muralha alta, não para impedir o fluxo de dados, mas para impedir a exploração da nossa vulnerabilidade. Perfeito. Isso me faz pensar numa coisa, sabe? Um desafio que já está batendo na nossa porta. A lei é muito clara ao proibir um plano de usar dados de saúde para a seleção de risco. Mas o que acontece quando um algoritmo de inteligência artificial, alimentado com dados que à primeira vista não são de saúde, como o que a pessoa compra no supermercado, os lugares que frequenta, a localização, aprende a inferir com altíssima precisão que aquela pessoa tem um perfil de risco para desenvolver, sei lá, diabetes? Nossa, o algoritmo não usou nenhum dado de saúde oficial, mas chegou na mesma conclusão que a lei proíbe. Exatamente. A discriminação se torna indireta, algorítmica, quase invisível. Como a gente fiscaliza e prova isso? A proteção que a lei desenhou com tanto cuidado continua eficaz quando o ataque não vem pela porta da frente, mas se infiltra pelas paredes de forma automatizada e opaca? Essa, para mim, é a grande batalha pela privacidade e pela não discriminação que a gente vai ter que travar na próxima década.